O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a alguém que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Pai, nos dê uma palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, meu Deus, que no abrir da minha boca nos dê a tua palavra, Pai. E que seja realmente a tua palavra, que não seja a minha sabedoria, que não seja o meu eu, Senhor, meu Deus. Eu sei que o Senhor pode nos dar a tua palavra, e a certeza de que é a tua palavra vem pelos frutos, meu Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que estão ouvindo, Senhor, possam receber a palavra como uma semente. Eu te peço, ó Deus, venha trazer sobre nós, Senhor, uma grande colheita, mas que nós possamos dar valor à semente. Venha, Senhor, e que a tua palavra entre em cada coração, Senhor. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, que nos ajude. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós não queremos viver só mais um culto de terça-feira. Nós sabemos que o Senhor nos fez a tua imagem, a tua semelhança. Esse nosso grande desejo, esse nosso vazio enorme, Deus, é porque nós somos feitos à tua imagem e à tua semelhança. Então eu venho lhe pedir nesta noite, ó Deus, que nos ajude a nos prepararmos para recebermos grandes coisas. Nos ajude a esperarmos do Senhor, que as nossas orações serão ouvidas e que o Senhor nos trará a tua recompensa, Deus. Aleluia! Bendito seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome para sempre. Nós te louvamos em nome de Jesus. Se você confirma, diga amém. Glória a Deus, ainda bem que você veio, pode tomar assento. A maioria dos grandes prêmios, se você pesquisar na internet, colocar assim, ganhadores dos maiores prêmios da loteria, da Mega Sena, no Brasil e no mundo, você vai ver que a maioria deles, a maioria, tenha essa curiosidade, pesquise, termina a sua vida pior, mais de 90% termina a sua vida pior. Crianças, não conversem. Termina a sua vida pior do que quando começaram. Bom ir. Pode ir. Termina a sua vida pior do que quando começaram. Vocês sabem por que isso? Por que isso acontece? Porque ninguém dá valor ao que não custa nada. Por que nós perdemos o primeiro amor? Porque não nos custou nada. Você veio na igreja e de repente você sente aquele desejo de servir a Deus, o Espírito Santo está gerando vida em você. Você não tinha vontade de adorar a Deus, de repente você tem. Você não tinha dons espirituais, aí você recebe. A salvação te custou alguma coisa? Veio de graça. Você estava no mundo perdido, sem nada. Aí de repente Deus te chama, Deus te traz para a igreja, te enche do Espírito Santo, faz de você um novo homem, uma nova mulher. Você tem sonhos, visões, interpretações. Você passa a viver uma vida cheia de Deus. E isso não te custou nada.
Não te custa ir para os cultos, não te custa, quando você nasce de novo, não te custa abandonar a bebida, abandonar a droga. Tudo isso você faz com prazer. Você nem percebe a dor de negar tudo isso. Quando é um nascimento verdadeiro, quando não é somente um convencimento, você vem para o Evangelho e você recebe de Deus algo extraordinário. E a gente recebe de graça, não tem que dar dinheiro, não precisamos de barganhar com Deus, até porque nós não temos nada para barganhar. Quando nós estamos no mundo, a gente vem para a igreja, a gente vem sem nada, a gente vem quebrado, a gente vem falido, não tem nem como a gente barganhar com Deus. A gente olha para Deus e fala: eu sou um miserável pecador, o que eu vou oferecer para Deus? E Deus nos enche com o teu Espírito Santo. Eu falei aqui a semana passada sobre Sansão. Sansão nasceu de uma mulher estéril, não poderia ter filhos. Sabe como ele nasceu? Uma promessa de Deus. Sabe como ele nasceu? O anjo apareceu para a mãe de Sansão e falou: você vai dar à luz a um menino, esse menino vai ser tremendo, acontecerão coisas fantásticas na mão dele. Ele é um homem só, mas ele, como um homem só, vai livrar Israel das mãos dos filisteus. E assim aconteceu, não foi? Sansão nasceu do milagre. É assim que acontece com a gente. Quando a gente vem para a vida cristã, a gente nasce do milagre. Ninguém pode fazer nada, só Deus é quem faz. Nós nascemos do querer e do agir de Deus, e a gente nem percebe, não nos custa nada. E o que acontece? Nós não damos valor ao que não nos custa nada. Daqui a pouco a gente começa a perder o primeiro amor. Por quê? Porque o primeiro amor veio sem que a gente tivesse de pagar nada. A gente achava estranho quando alguém falava pra gente que não ia no culto. A gente falava: o quê? Não, eu vou. O que eu vou fazer em casa? Nunca me esqueço da nossa irmã Ida, irmã Cleusa. Eu via nela o primeiro amor ali borbulhando. Ela queria estar na igreja, não perdeu o primeiro amor. Não vinha porque era obrigada. Não ia lá onde ela congregava porque era obrigada. Não perdeu aquele desejo. Mas a maioria de nós perde o primeiro amor. A maioria de nós não dá valor ao que não nos custa nada. A maioria de nós recebe e tem tudo que recebe sem dar valor algum. Qual é o valor que a gente dá ao nosso rim, ao nosso fígado? Qual é o valor que você dá ao teu coração? Qual é o valor que você dá à tua vesícula, aos teus olhos? Quer saber o valor que tem um olho? Pergunte para um cego o que ele daria para enxergar. Quer saber o valor que tem um rim? Pergunte a alguém que está fazendo hemodiálise. Todo dia, ou 3, 4 vezes por semana. Não pode tomar uma água. Não pode comer o que quer. Mas nós não damos valor. Era para estarmos hoje saltitando de alegria, falando: eu tenho um rim, o meu rim funciona, eu tenho vesícula que funciona, eu tenho um fígado que funciona. Mas nós não estamos nem aí. Sabe por quê? Porque nos foi dado sem que a gente pagasse nada. A gente dá mais valor num carro que a gente compra do que no nosso fígado. Era para todo dia a gente fazer festa, falar: irmãos, fazer uma festa hoje porque meu fígado funcionou. Mas a gente não faz isso. Qual é o valor que nós damos ao nosso fígado? Nenhum. E qual é a prova que nós não damos valor nenhum ao nosso fígado? Porque nós nunca fizemos uma festa para comemorar que nós temos um fígado. Alguém aqui já fez? Quem aqui já fez um churrasco? Fica para você ver, uma semana internado, o médico falar assim: ó, seu fígado parou. Aí chama alguém para ir lá orar para você, teu fígado volta a funcionar, e aí você faz um churrascão com picanha, Coca-Cola e tudo mais. Nós não damos valor ao que nós ganhamos,
e que não nos custa nada. Nunca damos. A maioria dos herdeiros, olha, a maioria dos herdeiros, pensem na sua cabeça e olha, os herdeiros que receberam dos seus pais grandes riquezas, acabaram com tudo, porque não lhes custou nada. Por que que hoje nós estamos vivendo muito parecidos com Sansão? Vou falar de Sansão que vocês estão entendendo bem. Sansão nasceu por um milagre. Sansão, não aparece Sansão fazendo uma oração para que o Espírito Santo de Deus venha sobre ele. A hora que ele estava no perigo, o Espírito Santo vinha sobre ele, se apoderava da vida dele. Aí o que ele ia depois? Ia para a casa de Dalila. Ele ia curtir a noitada na casa de Dalila. Não dava valor àquilo que ele não buscou. Não dava valor àquilo que ele recebeu, sem que houvesse um preço a ser pago. Sansão, enquanto ele não tinha de pagar nada, ele não deu valor ao que ele recebeu. Deus o chamou para uma obra e ele usou aquilo para si mesmo. Ele queria viver as noitadas com Dalila. Agora, partindo para a gente poder orar. Por que, irmãos, que hoje nós estamos vivendo a maior expansão do Evangelho que o mundo já conheceu? Estamos vivendo a maior expansão do Evangelho. Nunca houve tantos crentes, tantos evangélicos como hoje. Mas, paradoxalmente, ao grande mover, ao grande derramamento do Espírito, a grande unção gratuita que Deus está dando, Deus está derramando sobre o Brasil, de leste a oeste, de norte a sul, o teu Espírito, como nunca foi derramado. Eu me converti numa época em que não havia livros evangélicos, você não encontrava, não havia sites, que não havia na internet. Quando eu me converti e aparecia alguma pregação boa, era uma fita cassete que rodava pela cidade. Alguém chegava na gente e dizia assim: ó, fulano de tal está com a fita do Napoleão Falcão lá em tal bairro. A gente ia lá com o nosso como é que chamava aquilo lá? Gravador, toca-fitas, e suplicava para a pessoa, para ela deixar a gente gravar a fita. Gravava na hora ali, tinha um botãozinho vermelhinho que você apertava, você gravava a fita na hora. Rodava na cidade inteira. Aí qualquer igreja que você ia, você viu o povo pregando aquela mensagem do Napoleão Falcão, Gilmar Santos, porque não tinha, nunca igual hoje. Um dia você entrar no YouTube e falar: hoje eu quero ouvir uma palavra, você ir lá escolher milhares de palavras. Hoje nós temos, irmãos, com abundância. Hoje Deus tem derramado a sua graça, a sua sabedoria, o teu Espírito. Há livros e mais livros, pregadores e mais pregadores, igrejas e mais igrejas, uma do lado da outra, para todo gosto, para todo chamado. Uma unção de vida tem sido derramada. Os estádios são lotados quando há os eventos, mega eventos. Hoje os evangélicos estão na TV, estão na mídia. Mas agora eu pergunto para vocês: isso tem tornado as pessoas mais felizes? Isso tem mudado? Não. Isso não tem mudado o nosso país. Isso não tem mudado a nossa nação. Hoje, os evangélicos estão fadados a serem os ateus do próximo século, a jogarem tudo para o alto, a abandonarem tudo. E eu sou testemunho do que estou falando, porque eu vivo duas gerações.
Eu sou jovem ainda, mas eu me converti com 15 para 16 anos. E eu me converti em uma época que quem entrava na igreja sabia que estava entrando na igreja para sofrer, sabia que estava entrando na igreja para ser rejeitado, sabia que estava entrando na igreja para ser zombado. Não era bonito, né, como é hoje, não era visto com bons olhos como é hoje você falar que é evangélico. Todo mundo já sabia que quem entrava na igreja evangélica entrava para sofrer pelo reino, sabia que não ia ter tapinha nas costas. E eu fui ridicularizado, zombado pela maioria dos meus amigos. Hoje não, todos eles seriam evangélicos. Estamos ganhando os maiores prêmios que o mundo poderia ganhar. Nós estamos ganhando, irmãos, momentos tremendos. Eu vejo aqui na igreja, dia de domingo, as pessoas recebendo a palavra. Eu tenho testemunhos e mais testemunhos. Cadê o meu tablet? Ficou lá no carro. Eu ia ler para vocês o que eu recebi de testemunho de domingo. As pessoas falando que Deus falou, que Deus está agindo, que Deus está trabalhando. Estamos ganhando grandes prêmios. Mas sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos perder tudo isso. O Brasil vai jogar fora tudo que Deus tem dado. E eu falo sem nenhum medo de errar. Nós estamos recebendo um grande derramar do Espírito, mas já estamos deixando o primeiro amor. E por quê? Porque não está nos custando nada. E nós não damos valor ao que não nos custa nada. Nós não valorizamos o que não nos custa nada. Nós jogamos fora. Pode ser a maior riqueza, nós não damos valor. Nós não fomos criados para isso. Olha a vida de quem ganha dinheiro fácil e você vai ver, não valoriza. Vive uma escravidão. O problema é que o evangelho nos vem de graça. O problema é que o evangelho nos vem e nós só olhamos que ele vem de graça e nós nos esquecemos das palavras de Cristo sobre renúncia, das palavras de Cristo sobre tomar a cruz, das palavras de Cristo sobre negar pai e mãe, deixar pai e mãe por amor do reino, deixar casa, deixar esposo e esposa. Nós nos esquecemos de que Jesus falou sobre amputação. Se o olho escandaliza, arranque. Se o braço escandaliza, arranque. Ampute. É melhor você ser menos para ter mais. Esse evangelho que não custa nada, irmãos. Esse evangelho de fácil degustação. Esse evangelho de fácil absorção, irmãos, não nos permite experimentarmos a grandeza do seu valor. O valor do evangelho só se revela pelo preço que nós estamos dispostos a pagar para vivê-lo. O evangelho sempre foi assim. No Coliseu em Roma, todos estavam olhando para os cristãos. O carrasco dizia: negue a Jesus e você vai voltar para a tua casa com a tua família. Negue a Jesus. O carrasco dizia isso. Mas aqueles homens e aquelas mulheres estavam vendo valores que ninguém via. E eles estavam prontos a pagar o preço para revelar o valor que eles estavam vendo. Hoje nós recebemos o valor do evangelho, um depósito imenso nas nossas contas, mas nós não pagamos nenhum preço.
para que esse valor seja revelado. E quando eles falavam, não, nós não vamos negar a Jesus, e que eles acendiam a fogueira, soltavam as feras, e quando as pessoas estavam assistindo e vendo aqueles homens morrendo por amor a Cristo, eles enxergavam que havia realmente algo que eles não estavam vendo e que aqueles homens estavam enxergando. E o preço que eles pagavam revelava o valor que eles tinham. Qual é o valor do Evangelho que nós damos? Qual é o valor que nós damos ao Evangelho? A resposta está no preço que nós pagamos. Irmãos, pague o preço que o Evangelho pede, e você vai poder sentir todo o valor que ele tem. Nem você vai acreditar no valor do Evangelho se você mesmo não pagar o preço. Pague o preço para manter acesa a chama do teu primeiro amor. Pague o preço para viver a verdade do Evangelho. E você mesmo vai acreditar nisso. Quando você estiver pagando o preço, vai falar, é verdade. Pelo preço que eu estou pagando, eu vejo o valor que é verdade. Mas nem nós. O nosso corpo... Nem o nosso corpo acredita no valor que nós temos, porque nós recebemos o valor e não estamos dispostos a pagar o preço. Por que o primeiro amor vai embora tão rápido? Por que do domingo para a segunda há um abismo imenso? Por que nós somos a sociedade, irmãos, que sabe o que deve comer, mas não come o que deve? Sabe que deve dar valor aos filhos, mas não dá. Quando vai acordar, passaram décadas sem dar atenção aos filhos. Nós sabemos os valores que regem a nossa sociedade, mas na verdade ninguém quer pagar o preço para viver esses valores. Isso destrói a nossa identidade. Porque cada vez mais nós sabemos o que é certo. Livros e mais livros nos dizem como nos relacionarmos, como sermos felizes. Nós temos muito medo de pagar o preço. Nós recebemos. Vocês se lembram da parábola do homem que recebeu o perdão de quantos? 10.000 talentos. Quem se lembra? Levanta a mão assim. O homem que foi perdoado em 10.000 talentos. Tem gente que não lembra. Vamos lá então. Mateus. Cadê? Mateus capítulo de número 18. Abram a Bíblia para lermos juntos, Mateus capítulo 18. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia... Qual é o valor? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a sua mulher, os filhos e tudo que possuía, que pagasse a dívida. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, seja paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. O que o Senhor fez? Fez um depósito de quantos na conta dele? 10.000 talentos. Custou alguma coisa para ele? Não. Isso aqui é a graça. Segura a Bíblia aí. Isso é a graça.
Eu e você fomos alcançados por isso. Um depósito de 10.000 talentos. Estamos livres agora para chegar diante do rei. Não nos custou nada. Perdão é isso, irmãos. Graça de Deus. Versículo de número 27, 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia, vamos colocar 10.000 talentos, coloca aí 10 milhões de reais e 100 denários, 100 reais. O que ele fez quando ele encontrou o conservo? Agarrando-o, o sufocava, dizendo, sufocando, paga-me o que me deves. O depósito de 10.000 talentos foi de graça, não foi? Mas agora, quando ele sai da presença do rei, tem um preço. Ele precisa de ter uma atitude que revela a graça recebida. Não é que ele vai pagar para receber, ele recebeu de graça. Mas existe um preço que você precisa mostrar para confirmar que você recebeu de graça. A gente precisa todo dia, todo instante, ter um preço que nós estejamos dispostos a pagar para que o depósito de 10.000 talentos faça efeito. O depósito foi feito de graça? Não foi? Mas o homem vai perder tudo isso. Por quê? Porque foi de graça, mas ele não deu valor. O que é dar valor? É ter atitudes que revelem a graça de Deus nas nossas vidas. Foi de graça, mas a atitude dele não mostrou o valor que ele deu. Qual foi o valor que ele deu aos 10.000 talentos? Qual foi o valor que ele deu? Nenhum. Ele deu valor à atitude do rei? Não. O que ele deveria fazer para mostrar o valor que ele deu à atitude do rei? Pagar o preço. Não é? O que é isso? Ele rachou algo muito grande. 10.000 talentos. Ele não podia pagar. Ele podia pagar? Ele podia conseguir aquele dinheiro? Não, ele não podia conseguir. Ele não podia conseguir. Mas agora, olha aqui para mim. 100 denários. Ele conseguia? Sim ou não? 100 denários, estava na mão dele o poder ou não? 10.000 talentos que ele não tinha foi depositado na conta dele. Mas os 100 denários que ele podia pagar o preço, ele tinha de pagar. O preço que nós pagamos não é que nós vamos comprar nada. O preço que nós pagamos revela exatamente que nós não podemos comprar. Revela o valor que nos foi dado de graça. O que acontece? Paga-me o que me deves. E o que o rei mandou fazer? Alguém foi lá e contou para o rei e disse: rei, sabe aquele camarada que o senhor deu 10.000 talentos na conta dele? Claro, ele acabou de sair daqui agora. Pois bem, rei, ele não deu valor. Ele não deu valor. Sabe o Sansão que o senhor deu poder para ele de graça? Sim, não deu valor. Usou na cama da... Qual é o nome dela? Dalila. Ele usou para brincar com Dalila. Ele usou para dar uma de machão com Dalila. Ah, então agora ele vai ter que dar valor, né? Agora vai perder. Agora ele vai ver o valor que tem. Agora ele vai ver o valor que tem. E aqui o rei manda que o homem fosse vendido com a sua família e com tudo.
Espera aí. Qual é o preço do campo? Mas e se for um mendigo que tem só uma moedinha de 1 centavo? Quanto é que custa o campo? Dá para comprar o campo com 1 centavo? Dá. Desde que 1 centavo seja... O que o Evangelho pede? E se for um milionário que tem 10 bilhões, bilionário, que tem 10 bilhões de reais, quanto é que custa? Tudo. Vocês estão entendendo? O que nós entregamos revela o valor que nós damos ao que nós ganhamos. Enquanto nós não entregarmos tudo, nós não vamos entender o que significaram os 10.000 talentos. Enquanto nós sufocarmos a nossa existência com 100 denários, nós nunca vamos entender o que foi feito na cruz. É por isso que Deus todo dia coloca alguém na sua vida, no seu caminho, e te toca para você entregar tudo. É por isso que eu e você somos filhos de Abraão. Quem é Abraão? Ele ganhou de Deus uma grande riqueza. Alguém aqui tem noção do que é ter um filho na velhice da sua esposa, na velhice estéril, e você criar o menino com todo o teu carinho, e de repente Deus chegar e falar para você assim: sabe, o teu filho, o teu único filho, Deus fala assim com Abraão, o teu único filho, sobe lá na montanha e entregue-o para mim. Entregue-o para mim. Sabe por quê? Porque Abraão apontava para essa palavra. O reino de Deus só acontece em nós. Ele só tem a sua liberação em nós quando nós entregamos tudo. Caso contrário, nós vamos ser essa geração aí, irmãos. Essa geração que enche as igrejas. Essa geração que faz movimentos, mas sai do culto e na segunda-feira está sufocando a existência com 100 denários, está preocupado com aluguel, está preocupado com carro, está preocupado com saúde, está preocupado como é que vai ser o amanhã, se vai conseguir ter uma boa casa, se vai conseguir ter um bom emprego. 100 denários arrancando a perspectiva de 10.000 talentos. É por isso que o reino de Deus só libera a sua essência. Você pode até andar com o reino de Deus. Você pode até conhecer um monte de gente aí que fala que é crente. Você pode conhecer até um monte de gente que frequenta a igreja. Mas se eles não conseguiram pagar o preço, olha, ele acabou de ser na presença do rei e não conseguiu pagar um preço de 100 denários, ele já perdeu os 10.000 talentos faz tempo. Por quê? Que a gente prega, a pessoa sai daqui derramada do Espírito Santo, aí quando é na próxima semana já perdeu o primeiro amor. Aí você fala, por quê? Porque ganhou os 10.000 talentos e morreu nos 100 denários. É por isso que a igreja é descendente de Abraão. Nós não somos descendentes de Moisés. A nossa árvore genealógica cola direto em Abraão. A nossa lei é a lei da fé. Por que nós estamos fazendo aqui campanha para restaurar o primeiro amor? Porque nós perdemos. Porque nós não pagamos para ter o que já é nosso. Você paga para ter o que já é teu? Não. Só que o evangelho é isso. Quando ele é teu,
Quando ele entra na tua vida, você vai ter de pagar tudo, entregar tudo. Sabe por quê? Porque o evangelho é fruto de Jesus, que na cruz entregou tudo. Não pode Jesus ter entregado tudo na cruz. Não pode. E a gente aqui pensar: poxa vida, eu não consigo ser fiel porque eu tenho um probleminha de infidelidade. Eu conversei há pouco tempo com um homem e ele dizia que queria vir para a igreja, mas ele não vinha porque ele tinha um probleminha de infidelidade. Sabe, pastor, eu tenho um probleminha de infidelidade, eu já estou, não sei em qual esposa, eu não consigo. Agora você acha que Jesus vai olhar para ele e falar assim: coitadinho, você tem um probleminha de infidelidade e eu vou passar a mão na tua cabeça, sendo que eu entreguei a minha vida por você na cruz? É por isso que ele ainda não encontrou o evangelho, porque quando ele encontrar o evangelho, a prova é que ele vai entregar tudo. Encontrando uma pérola de grande valor, o que ele fez? Irmão, eu não sei se eu estou conseguindo expressar o que eu estou querendo dizer. Mas o evangelho só vai fazer efeito na sua vida quando você entregar tudo. Pastor, mas eu já não ganhei o evangelho? Ganhou. Jesus já não comprou tudo na cruz para mim? Comprou. Pastor, mas Deus já não me abençoa? Abençoa. Deus não me ouve? Ouve. O problema é que você não vai entender. A tua mente não vai acreditar em você, que diz ter uma riqueza tão grande e pagar um preço tão pequeno. Ninguém vai acreditar na gente. O preço, o valor que nós damos a essa riqueza, qual é o valor que nós damos a essa riqueza? Esse valor só vai ser revelado, esse valor só vai explodir dentro de nós, esse valor só vai entrar nas nossas veias, esse valor só vai inundar as nossas almas quando nós dermos tudo que nós temos. Eu acho muito interessante os esportes. Vocês já viram os atletas, quando eles não conseguem, eles têm uma face alegre. Eles não conseguiram, mas eles falam assim: eu fiz o meu melhor. A consciência de que ele não fracassou, a consciência de que ele não dormiu na hora de estar acordado, de que ele não comeu o que não deveria, de que ele treinou todos os dias, de que ele fez o seu melhor, ele vai de cabeça erguida, porque ele está dando tudo naquilo que ele faz. Alegria de entrar com tudo. Por que nós temos de restaurar o primeiro amor? Porque o primeiro amor vem e a gente nem percebe o preço, porque nós estamos tão envolvidos que a gente está pronto para entregar tudo. E eu quero agora dobrar os joelhos com você e pedir: Deus, me ajude. Me ajude a pagar um preço que revele o valor que eu dou no evangelho. Me ajude a ser essa pessoa, Deus, que entrega tudo pelo gozo daquela pérola. Se eu não entregar tudo, quer dizer que eu não recebi? Não. Mas se eu não entregar tudo, eu mesmo não vou saber o gozo que tem aquela pérola. A minha consciência não vai acreditar em mim. Eu sei que eu digo que eu creio em Jesus, que eu creio em milagre, que eu creio em providência, que eu creio em cura, mas eu mesmo digo para mim:
pelo preço que eu estou pagando, eu mesmo digo, mas isso aí não é verdade, não. Que nós possamos agora dobrar nossos joelhos e falar: Deus, me ajude. Me ajude a ser como Abraão e a entregar tudo, tudo, sem reservas, para que a grandeza do teu evangelho se manifeste em mim. Amém? Vamos dobrar nossos joelhos, vamos falar.